Olá, Sônia, boa tarde para você, para quem está acompanhando o programa. Pois é, a gente continua a falar, né, a repercutir essa tarifa que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ao Brasil, tarifa de 50%, e sobre isso a gente conversa agora com o analista internacional Eric Weirson, ele que participa sempre aqui às sextas-feiras do Poder Expresso e que tem um diálogo muito forte ali nos bastidores políticos dos Estados Unidos e vai poder falar para a gente do ponto de vista de como isso está repercutindo aí no cenário americano, né, Eric? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Lara. Obrigado pelo convite. Pois é, para a gente começar, queria te perguntar justamente isso. Claro que aqui no Brasil a notícia da semana, né, foi esse anúncio das tarifas por parte de Donald Trump. Como é que isso repercutiu aí nos Estados Unidos? Também foi um grande anúncio que está sendo muito falado nos bastidores? Olha, com Donald Trump sempre tem uma grande notícia, ou seja, assim, houve algum momento em que estava todo mundo falando sobre isso, mas depois, assim, saiu outra bomba e outro míssil e aí a gente mudou de conversa. Mas, de fato, os mercados reagiram muito mal a isso, não entenderam muito bem a lógica, porque, como todo mundo tem falado aqui no programa, que, assim, se a justificativa dessas tarifas tem a ver com um certo desequilíbrio econômico, comercial entre os dois países, e não tem nada a ver, né? Porque o Brasil tem um déficit comercial com os Estados Unidos. Então, mas assim, está todo mundo coçando a cabeça, porque a forma também como o Donald Trump transmitiu essa mensagem para o presidente Lula através dessa carta que ele postou no Truth Social, que é a mídia social dele, também entrando em assuntos internos brasileiros, falando sobre a witch hunt assim do Jair Bolsonaro e que interferindo no processo judicial que é nitidamente brasileiro. Está muito gente achando que a razão pela qual o chefe de Estado norte-americano tem esse poder de trabalhar com tarifas é justamente para defender os interesses econômicos norte-americanos ou questões de segurança nacional. Não tem nada a ver com interferir no processo judicial que está acontecendo além mar, em outro país. Então, quer dizer, muita gente está coçando a cabeça querendo entender, mas também, a gente já viu esse filme lá. A gente já viu que o Donald Trump gosta de lançar, ameaçar, fazer algum pronunciamento assim, bombástico e depois recuar. Então, muita gente acha que isso não vai ficar em pé. Ou seja, deve haver muita troca de mensagens assim nos canais diplomáticos, dos bastidores. E mais cedo ou mais tarde, eu acho que a gente vai ver que essa tarifa de 50% não vai valer. Ou seja, a gente vai ver uma coisa, provavelmente vai recuar para os 10% que tinha antes. Era mais uma ajuda que o Trump estava querendo dar para o antigo aliado dele, o Jair Bolsonaro, justamente porque o filho dele, como vocês devem ter falado aqui no programa, vem fazendo um lobby muito forte na família Trump, querendo que o Donald Trump ajudasse o pai dele que está no apuro legal no Brasil. Pois é, interessante essa análise, Eric, de que essas tarifas podem nem ser aplicadas, né? Há essa expectativa até porque isso aconteceu com outros países. Por exemplo, ele fez uma pressão muito grande em relação às tarifas aplicadas ao Canadá e depois acabou recuando, né? A gente viu bastante esse movimento dele em abril, quando ele lançou aquele pacote, fez aquela rodada de taxação. E você falou aí, né, sobre uma motivação econômica, segurança nacional e etc. Eu vi uma análise, um comentário muito bom de Brian Winter, que é o editor da America's Quarterly. Ele fala que muita gente tá indo por esse aspecto, que Donald Trump tá querendo se sair melhor economicamente, que as pessoas pensam isso, mas ele diz, não tem nada a ver com isso. Na verdade, Donald Trump se dói tanto pelo processo que tá passando agora o aliado político dele aqui no Brasil, que é Jair Bolsonaro, porque ele se vê um pouco nisso também. Afinal, ele também enfrentou processos judiciais nos Estados Unidos e passou por uma situação parecida. Você acha que tem um quê de verdade nisso também? Não, totalmente. Ou seja, e na verdade havia outro boato aqui nos Estados Unidos também que Donald Trump está querendo ajudar o movimento transnacional conservador, ou seja, está querendo ajudar um aliado no movimento conservador que é o Jair Bolsonaro.
Mas, pensando bem, e a análise que muita gente aqui que entende o Brasil um pouco está fazendo, isso também é um tiro no pé. Porque, na verdade, ao estar fazendo isso justamente para ajudar o Jair Bolsonaro, o que ele está fazendo? Está congelando toda a direita brasileira, no sentido de, ou seja, não vai ter um novo candidato da direita que vai querer dizer que ele é candidato para 2026, enquanto o Donald Trump, o homem mais poderoso do mundo, está ajudando o Jair Bolsonaro. Ou seja, com essa ajuda que o Trump está dando no Bolsonaro, ele está congelando a direita de se mobilizar antes das eleições de 2026, que, de fato, não está ajudando o movimento transacional conservador, como muita gente especula. Ou seja, está ajudando realmente um aliado e um amigo. Mas, agora, uma outra coisa que está falando aqui nos Estados Unidos, que você vai achar engraçado, que o apelido dessa ameaça de tarifas que o Donald Trump está querendo colocar no Brasil, está chamado de o imposto café da manhã. Por quê? Porque, assim, 35% do café importado nos Estados Unidos vem do Brasil, mais de metade do suco de laranja que o americano toma vem do Brasil. Então, todo mundo está falando que o café da manhã vai ficar mais caro por causa dessa tarifa. Estão chamando isso de tarifa café da manhã. Pois é, se a oposição aqui no Brasil chama de tarifa Moraes, né, por causa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aí inventaram outro apelido para essa tarifa de Donald Trump, né? Agora, Eric, queria que você falasse como é que isso está repercutindo dentro do Partido Republicano por dois motivos. O primeiro é que a gente já conversou aqui há alguns meses sobre algumas posturas e algumas decisões de Donald Trump que tinham causado insatisfação dentro do Partido Republicano, entre os seus próprios aliados. E a segunda coisa é que esse anúncio de tarifas ao Brasil, pelo que a gente vem falando aqui, é um anúncio muito particular, né? Diferente de todos os outros, porque teve um direcionamento muito específico político, né? Do presidente Donald Trump, publicando uma carta endereçada com nome e endereço, quase que CPF, ao presidente Lula. Então, que tem muito mais um apelo político, tentativa de interferência e influência na justiça e na política brasileira, do que um apelo econômico. Então, queria que você falasse se esse quase que ataque ao presidente Lula tem repercutido de forma negativa entre os republicanos ou se eles avaliam isso de forma positiva, um ato de coragem, por exemplo, de Trump. Na verdade, de forma geral, o Partido Republicano está bastante dividido, porque, por um lado, existe essa ala do Partido Republicano que é America First, né? América primeiro, né? E qualquer tentativa de perder essa hegemonia econômica, militar que os Estados Unidos goza e tem gozado mais desde praticamente a Segunda Guerra Mundial, ou seja, é bem vista. Ou seja, o Partido Republicano não gosta dessas tentativas dos BRICS de criar um outro centro financeiro mundial, que significa uma desdolarização da economia mundial, de criar um sistema de pagamentos que não passa pelo SWIFT, que não passa pelo sistema financeiro norte-americano. Mas, por outro lado, ou seja, muita gente está vendo, assim, nos seus investimentos, que a Bolsa de Valores está recuando, tem muitas ações, ou seja, que caíram nos últimos 2 ou 3 dias desde esse anúncio, mais de 20%, 25%. Ou seja, muita gente está sentindo a dor dessas políticas no bolso. E isso também é uma outra ala do mesmo Partido Republicano, ou seja, que são os republicanos conservadores por questões fiscais e econômicas. Então, quer dizer, eu acho que o partido está bastante dividido, estão preocupados, porque daqui a pouco, Lara, estamos entrando numa nova temporada política aqui nos Estados Unidos, em que a gente tem o chamado midterms, que são as eleições que ficam de 2 em 2 anos, onde elege deputados e senadores. E muita gente está achando que o Donald Trump ele está perante talvez uma grande derrota na Câmara Baixa e no Senado aqui nos Estados Unidos, se a situação econômica não melhorar, porque ele fez muitas promessas na campanha, ele tem ameaçado muita coisa em termos econômicos, ou seja, ele não tem assim, fechado nenhum acordo grande com um país significante em termos usando essas tarifas que ele tanto fala. Então, quer dizer, muita gente está muito preocupado que o americano vai começar a ver que o Donald Trump gosta de fazer uma oba-oba, lançar umas bombas, ou seja, fazer
muita encenação, mas ao mesmo tempo, o que ele entregou, de fato, em termos econômicos, muito pouco. Então, quer dizer, a outra coisa que eu acho que é interessante, que tem a ver com essa carta que ele mandou ao presidente Lula, que é essa questão da livre expressão digital. Isso, lembramos, era um assunto que quem vinha batendo nessa tecla era o Elon Musk. O Elon Musk a gente falou muito sobre no programa nas últimas semanas, mas ele já se afastou do Donald Trump. Inclusive, essa semana passada, ele anunciou que iria criar um novo partido, the American Party, o Partido Americano, que seria um terceiro partido. Sabe, nos Estados Unidos temos democratas e republicanos, tem um monte de partidos pequenos, como tem em outros países, Partido Verde, Comunista, Socialista e tal, mas nunca teve um grande partido, um terceiro partido. O Elon Musk, o homem mais rico do mundo, está querendo já criar um partido que vai desafiar tanto os democratas quanto os republicanos. E esse assunto, ou seja, da liberdade, livre expressão digital, era um assunto do Elon Musk. Então, que você vê que Donald Trump está querendo se apropriar desse assunto antes de que seja um dos alicerces do novo partido do Elon Musk. Então, está em muito tumulto, ou seja, como se diz no Brasil, muita bafafá hoje em dia dentro do Partido Republicano com relação a todas essas políticas do Donald Trump. Eric Wilson, analista internacional, muito obrigada, Eric, por mais uma participação aqui no Poder Expresso e te espero na semana que vem. Até mais, bom fim de semana. Tchau.